Vamos abordar agora o tema PNL aplicada em vendas. PNL é a programação neurolinguística, né, uma corrente da psicologia que já tem aí quase 50 anos de fundação e de aplicação. É uma corrente muito interessante para a área de vendas porque ela tenta pensar de forma prática a psicologia do cliente e a psicologia que gera bons relacionamentos. A gente vai trazer hoje aqui 8 dicas de como a PNL pode ser aplicada em vendas, mas antes disso, vamos diferenciar a abordagem da PNL de uma abordagem mais tradicional na área comercial. Então a gente trouxe aqui uma tabela, do lado esquerdo a gente tem um enfoque tradicional na área de vendas e do lado direito um enfoque voltado na PNL. Rapidamente vamos tratar aqui dessas duas abordagens então. No enfoque tradicional, temos sempre uma solução genérica, o produto é sempre genérico. Já no enfoque da PNL, o produto atende especificamente às necessidades do cliente. Quando isso não acontece, esse produto é customizado para atender às necessidades desse cliente, então. No enfoque tradicional, a ênfase é nas características, que seriam as partes que integram o produto, e nas vantagens, a comparação desse produto com outros concorrentes. Já na abordagem da PNL, o foco é nos benefícios e na singularidade do produto. Como o foco da PNL é um foco no cliente, a gente tem que pensar que os benefícios é aquilo que o cliente vai tirar deste produto após a sua compra. No enfoque tradicional, a gente tem o modelo de hard sell ou vendas agressivas. Seria o quê? Vender a qualquer custo. Na PNL, essa abordagem não impera, já que o foco é gerar confiança e um relacionamento adequado com o seu cliente. Na abordagem tradicional, o vendedor ironiza ou até ignora as objeções, dúvidas, obstáculos que o cliente apresenta. Na PNL, por sua vez, o vendedor tem que compreender o cliente e ajudar o cliente a superar os seus receios e as suas objeções. No enfoque tradicional, o vendedor fecha uma venda e depois se retira, não mantém mais um contato próximo com o cliente. Na abordagem da PNL, o vendedor, após a venda, acompanha o cliente, transmitindo valores, resultados, informações, criando motivos para novas vendas e fortalecendo esse relacionamento com o cliente. No foco tradicional, a abordagem é sempre pela manipulação, pela persuasão, pelo convencimento, pelas artimanhas. Já na PNL isso não impera, o foco é na influência positiva que o relacionamento do vendedor com o cliente pode trazer. Quais são então as 8 dicas para o vendedor implementar a PNL no seu relacionamento comercial? A primeira dica seria a ideia de que o indivíduo é mais importante que qualquer outra coisa. O cliente indivíduo é uma pessoa, é um ser humano dotado de consciência, desejos, que estão mobilizando esse cliente para uma relação comercial. A segunda dica é: o vendedor tem que respeitar o cliente, não tratar o cliente como um bobo, não passar por cima desse cliente, tratar esse cliente de forma inadequada, como se fosse um mero objeto. A terceira dica é: antes de qualquer negócio vem o relacionamento. Então não vale a pena uma venda a qualquer custo, uma venda que seja mentirosa, que engane o cliente, porque isso vai prejudicar o relacionamento com esse cliente e também prejudicar a imagem da marca no mercado. A quarta dica é: o cliente deve se sentir bem. Se o cliente está inseguro, cabe ao vendedor superar essa insegurança para realizar a venda. Não deve forçar uma etapa e empurrar o produto a qualquer custo. Como quinta dica, o vendedor deve fazer perguntas, principalmente aquelas cuja resposta seja sim. É o chamado reforço positivo. Se o cliente está acostumado a responder sim para o vendedor, tem uma tendência maior de gerar uma relação de confiança para que a venda também se concretize. A sexta dica é: use palavras mágicas, palavras que reforcem facilidade, segurança, por exemplo, facilmente, seguramente, palavras que motivem uma venda emotiva, né, como por exemplo agora,
vantagem, benefício. E também as palavras mágicas mais importantes, que são o nome do cliente. Não tem nenhuma palavra que o cliente gosta de ouvir mais do que o seu próprio nome. E a segunda palavra que o cliente mais gosta de ouvir é a palavra você. Então, quando você usa o nome do cliente, quando você usa a palavra você para tratar esse cliente, o vendedor está então colocando o cliente em foco, estreitando uma relação de empatia, né, colocando-se ao lado do cliente e não contra ele. Isso é muito importante. A sétima dica é: imprima valores. O cliente ele tem um mindset, uma visão, um filtro mental daquilo que ele acredita que são valores justos, adequados. As suas crenças, as suas motivações estão todas envolvidas no processo de vendas. O vendedor não pode simplesmente ignorar, desprezar ou até humilhar o cliente em relação aos valores que esse cliente traz. O vendedor deve entender quais são esses valores e, ao mesmo tempo, colocar os valores que ele e a sua empresa trabalham. A oitava dica é fixar na mente do vendedor o conceito de abundância. Se o vendedor imagina que a venda é difícil, que a venda é impossível, que o cliente não quer comprar, que a situação é desfavorável para efetuar uma venda, o vendedor vai estar criando então um mindset, uma programação que é desfavorável a bons resultados. Se o vendedor imagina que o contexto é de abundância, que existem muitos clientes, que eles estão dispostos a comprar, que eles estão dispostos a ouvir, que eles querem dialogar, que eles querem estreitar um relacionamento, o vendedor vai transmitir muito mais confiança e muito mais entusiasmo nessa relação comercial. A gente já abordou aqui numa outra videoaula a questão do mindset do vendedor de sucesso. Então, pessoal, por hoje é só. A gente tratou aqui de 8 técnicas principais para aplicar a programação neurolinguística num relacionamento de vendas. Espero ter ajudado, espero que você consiga aplicar a cada dia uma dessas dicas e fortalecer essas dicas para que elas se tornem hábitos, para que com isso você efetue vendas muito mais seguras e maiores. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.